Vamos lá. Né? Esse curso eu já vou fazer ele totalmente prático, né? Então eu vou explicar sobre variáveis, sobre alguns recursos aqui, diretamente na prática. Então eu quero fazer o seguinte, para a gente começar, vamos criar um controle de envio de formulário, um envio para e-mail, por exemplo, né? Que é utilizado aí bastante em sites. Então eu vou criar aqui um novo arquivo. Para criar um novo arquivo eu posso pedir arquivo novo, posso vir com o botão direito aqui, meu site, novo arquivo. Vou chamar ele de contatos. Vou utilizar um HTML, né? Poderia ser PHP ou HTML, tanto faz. Só que aqui eu quero utilizar somente o HTML para me montar a estrutura em HTML, que poderia ser montada em PHP também, a extensão aqui não vai fazer diferença. Né? Eu posso utilizar o HTML tanto no arquivo HTML quanto PHP, mas eu não posso utilizar o PHP em um arquivo .html. Se eu for utilizar PHP, ele tem que ser .php. Aqui, por exemplo, como é um arquivo HTML, né, eu até posso fazer a utilização se eu fizer, por exemplo, a abertura do bloco aqui, só para que vocês possam entender. Olha lá. Eu não consigo utilizar o PHP porque ele é um arquivo salvo como HTML. Mas se eu fizer a abertura do bloco HTML dentro de um PHP, eu consigo normalmente. Então, o PHP só vai funcionar numa página .php. Aqui eu criei .html por quê? Porque eu não preciso de PHP por enquanto nessa página. Então, vocês vão ver aqui já já. Vou colocar aqui, por exemplo, um título para ela, contatos, não vou ficar explicando comandos HTML, porque isso não é foco do curso. Né? Aqui dentro do conteúdo do corpo da página, vou colocar, por exemplo, aqui H2 e vou colocar contatos. Ok. Vou fechar o H2. O que eu preciso aqui abaixo é simplesmente de um formulário para preenchimento. Preencher nome, e-mail, né, o assunto da mensagem e um botão para enviar. Como o foco não é HTML, eu vou colocar aqui essas informações, né, e já retomo a aula aí com vocês. Então vamos lá. Se vocês não quiserem copiar, né, o arquivo, as informações aqui, você pode abrir. Eu vou mandar todos os arquivos do curso para você. Abre a página contatos.html, né, que você vai ter então essas informações. Você copia e cola para a sua para poder acompanhar o passo a passo. Aqui então eu vou ter um formulário, né, somente HTML aqui. Um formulário, já vou explicar o que é o action e o método que nós vamos utilizar. Aqui eu tenho uma tabela, né, dentro dessa tabela eu vou ter algumas linhas, como vocês podem ver, que são os TRs, e algumas células, que são os TDs. Então na primeira célula eu tenho o nome e aqui eu vou colocar o campo de texto para entrada de texto do tipo nome aí, para que eu preencha, na verdade, o nome. Depois a mesma coisa, e-mail, um campo de texto para que eu preencha o e-mail. Mensagem e um text area, que é um pouco maior do que o input text, né, que é para preenchimento geralmente de mensagem. E por último, um botãozinho para poder enviar. Se eu salvo isso aqui e rodo ela dentro do meu navegador, eu consigo visualizar isso aqui. Ó. Não tem CSS, não tem nada. Isso também não é foco do nosso curso. Mas eu tenho aqui uma tabelinha com o nome, campo para preencher o nome, o e-mail, campo para preencher o e-mail, mensagem aqui abaixo. Ok. O que eu quero fazer agora é criar um arquivo PHP que vai capturar estas informações e transportar essas informações para um e-mail, né? Um e-mail que eu especificar. Quem faz isso é a função mail. A função mail ela só funciona se o site estiver hospedado. O que é isso? Ela não vai funcionar, ele não vai conseguir fazer esse envio para o e-mail aqui de forma local, utilizando um servidor local. Então, prestem muita atenção nisso, que depois a gente vai fazer a hospedagem para poder testar. Por enquanto, vamos focar no que nós precisamos aqui, que é o seguinte. O action é para qual página vai quando eu clicar no meu botão enviar. Então, quando eu clicar aqui, qual é a ação? Para onde eu estou enviando esses dados? Ah, sim, então eu vou ter que enviar esses dados para uma página PHP, aonde vai ter o tratamento dos dados ali recebidos por esses campos que eu digitei e a minha função mail, que vai fazer o envio para o e-mail. Como que vai chamar essa página? Pode ser o nome que você quiser. Eu vou dar o nome de enviar.php. Então, enviar.php. Pode ser o nome que você quiser. E aqui o método no qual vai ser feito esses envios. No PHP existem dois métodos, o método POST e o método GET. O método GET é usado para quando eu faço envio de variáveis e o método POST para quando eu faço envio em conteúdo de formulário, que é o caso agora. Então, por enquanto, não estamos trabalhando com o método GET, porque não é envio de variáveis. Isso a gente vai ver mais para frente no curso. O envio agora
é post porque eu estou querendo enviar informações de um formulário. Ok, se eu venho aqui e atualizo e clico agora em enviar, o que ele vai fazer? Aqui ele vai me dar primeiro uma validação de campos, tá joia? Por quê? Eu falei aqui que o campo nome ele é do tipo required, então ele é requerido. Eu preciso colocar, todos os outros vocês vão ver essas informações. Eu preciso colocar alguma coisa aqui para que ele permita com que eu envie. O e-mail também é do tipo required, então não basta somente digitar um conteúdo. Tem que ter um arroba, tem que ter um domínio aqui, então para que ele reconheça. Para que isso seja feito de forma fácil, isso aqui é HTML, tá joia? É só você deixar o required. Assim, ok, agora eu já fiz as requisições e quero enviar. Quando eu clicar em enviar, ele vai me mandar justamente para a página que eu coloquei lá, ó, enviar.php. Só que ele dá um erro porque essa página ainda não existe.